Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 2. Os outros deuses e os homens, senhores de carros de cavalos, dormiram toda a noite. Só a Zeus não tomou o sono suave, mas ponderava em seu espírito como poderia trazer honra a Aquiles, matando muitos junto às naus dos aqueus. No espírito surgiu então a melhor deliberação: enviar um sonho nocivo ao átrida Agamenon, e falando-lhe proferiu palavras aladas. Vai agora, ó sonho nocivo, até as naus velozes dos aqueus. Quando chegares à tenda do átrida Agamenon, com verdade ele diz tudo como te ordeno. Manda-o armar depressa os aqueus de longos cabelos, pois agora lhe seria dado tomar a cidade de amplas ruas dos troianos, porque se não se dividem já os mortais que no Olimpo têm sua morada, a todos convenceu era suplicante, mas concedemos-lhe que ganhe a glória. Assim falou, partiu o sonho. Assim que ouviu as palavras, chegou rapidamente às naus velozes dos aqueus e foi ter com o átrida Agamenon. Encontrou-o a dormir na tenda. Sobre ele se derramava o sono imortal. Postou-se junto à sua cabeça, como a forma do filho de Neleu, Nestor, a quem entre os anciãos mais honrava Agamenon. Assemelhando-se a ele, assim lhe falou o sonho divino. Tu dormes, ó filho do fogoso Atreu, domador de cavalos. Não deve dormir toda noite o homem aconselhado, a quem está confiada a hoste, a quem tantas coisas preocupam. Mas agora presta rapidamente atenção. Sou mensageiro de Zeus, que embora esteja longe, tem grande pena e se compadece de ti. Manda armar depressa os aqueus de longos cabelos, pois agora te seria dado tomar a cidade de amplas ruas dos troianos, porquanto se não dividem já os imortais que no Olimpo têm a sua morada. A todos convenceu era suplicante, mas sobre os troianos pousam desgraças vindas de Zeus. Mas tu guarda isso no teu espírito que o ouvido não se apodere de ti quando te largar o sono doce como mel. Assim falando, desapareceu o sonho, deixando-o ali refletir no coração sobre coisas que não haveriam de se cumprir. Pois pensava ele poder, naquele dia, tomar a cidade de Príamo, insensato, que não conhecia os trabalhos que Zeus planejava. Na verdade, era sua intenção impor sofrimentos e gemidos, tanto a troianos como a dânaos, no decurso de combates renitentes. Então acordou do sono, retinia em derredor a voz divina. Sentou-se direito e vestiu a bela túnica macia de recente urdidura e sobre si atirou uma capa. Nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Aos ombros atirou uma espada cravejada de prata e tomou o cetro paterno, imperecível para sempre, com o qual se dirigiu às naus dos aqueus vestidos de bronze. Nesse momento subiu a aurora ao alto Olimpo, para anunciar a luz a Zeus e aos outros imortais. Logo ordenou aos arautos de voz penetrante que chamassem para a assembleia os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram e reuniram-se com estes com grande rapidez. Porém, o rei sentou primeiro o conselho dos magnânimos anciãos junto às naus de Nestor, o rei nascido em Pilos. Depois de os reunir, cogitou uma cuidada deliberação. Ouvi-me, amigos. Veio ao encontro meu enquanto dormia, um sonho na noite mortal. Ao divino Nestor, muito se assemelhava no aspecto, na estatura e no porte. Postou-se junto à minha cabeça e assim me disse: Tu dormes, ó filho do fogoso Atreu, domador de cavalos. Não deve dormir toda a noite o homem aconselhado, a quem está confiada a hoste, a quem tantas coisas preocupam.
Mas agora presta rapidamente atenção. Sou o mensageiro de Zeus, que embora esteja longe de ti, tem grande pena e se compadece de ti. Manda armar depressa os aqueus de longos cabelos, pois agora te seria dado tomar a cidade de amplas ruas dos troianos. Porquanto se não dividem já os imortais que no Olimpo têm a sua morada. A todos convenceu era suplicante, mas sobre os troianos pousam desgraças vindas de Zeus. Mas tu guarda isso no teu espírito. Assim dizendo, voou para longe, largou-me então o doce sono. Incitemos agora, na medida do possível, os filhos dos aqueus. Com palavras, antes de mais, irei pô-los à prova como deve ser. Darei ordem para que fujam com as naus de muitos remos. Porém, vós, de todos os lados, deverei refreá-los com palavras. Tendo assim falado, voltou de novo a sentar-se. Entre eles se levantou Nestor, ele que era rei de Pilos Arenosa. Bem intencionados, assim se dirigiu à assembleia. Ó amigos, regentes e comandantes dos Argivos, se qualquer outro dos aqueus tivesse relatado esse sonho, considerá-lo-íamos um logro e mais ainda o rejeitaríamos. Mas quem o viu é quem se declara dos aqueus o mais nobre. Incitemos agora, na medida do possível, os filhos dos aqueus. Assim falando, foi o primeiro a retirar-se da assembleia. Por seu lado se levantaram e obedeceram ao pastor do povo, os reis detentores de cetro, e por seu lado se apressava o povo, tal como se lançavam as raças das abelhas enxameantes de uma côncava rocha saindo uma atrás da outra sem cessar. E esvoaçavam em cachos sobre as flores de primavera, voando algumas por aqui, outras porém por ali. Assim das naus e das tendas, muitas raças marchavam em frente pela areia funda, em grupos até a assembleia. Entre eles lavrava com o fogo rumor mensageiro de Deus, impelindo-os a se reunirem. Em agitação turbulenta estava a assembleia e a terra gemeu. Sob o peso dos homens sentados, ouviam-se berros e com os seus gritos tentavam 9 arautos contê-los, para que parassem de berrar e ouvissem os reis criados por Zeus. A custo se sentara o povo, contido nos seus assentos, tendo já parado o clangor. Levantou-se o poderoso Agamenon, segurando o cetro que com seu esforço fabricara Hefesto. Hefesto deu-o, pois, a Zeus Crônida soberano, e por sua vez o deus Zeus ao forte matador de Argos, Hermes soberano, que o deu a Penélope, condutor de cavalos. Por sua vez, de novo, o deu a Pélope, a Atreu, pastor de povo, e Atreu, ao morrer, deixou a Tiestes de muitos rebanhos. Por sua vez, deixou Tiestes a Agamenon para que o detivesse, assim regendo muitas ilhas e toda a região de Argos. Apoiado contra o cetro, assim falou ele aos argivos. Ó amigos, heróis dos Danos e escudeiros de Ares, grandemente me iludiu Zeus Crônida com grave desvario. Deus duro, que antes me prometera, inclinando a cabeça, que eu regressaria para casa depois de saquear Ilion de belas muralhas. Mas agora congeminou um dolo maldoso e manda-me voltar sem glória para Argos, depois de ter pedido tanto povo. É assim o bel prazer de Zeus de supremo poder, que deitou por terra as cabeças de muitas cidades, e a outras ainda fará o mesmo, é que sua é a força máxima. Pois esta é uma vergonha de que ouvirão falar os vindouros, que desse modo, em vão, uma hoste tão numerosa e valorosa de aqueus, uma guerra guerreou escusado e lutou contra homens em menor número, sem que por fim se visse qualquer finalidade, se na verdade quiséssemos
tanto aqueus como troianos, celebrar leais juramentos para contarmos ambos os lados, e se reunissem os troianos tanto quanto habitam em seus lares. E se nós aqueus nos organizássemos em grupos de 10, e se cada grupo escolhesse um troiano como escanão, muitos grupos de 10 não teriam quem lhes vertesse o vinho. Dessa maneira, afirmo eu que os filhos dos aqueus excedem em números troianos que habitam a cidade, mas existem aliados de muitas cidades, homens que arremessam lanças que me impedem e não permitem a mim, que tanto quero saquear a cidade bem habitada de Ílion. Já passaram 9 anos do grande Zeus, das naus apodreceram as madeiras, soltaram-se as amarras. As nossas esposas e os nossos filhos pequenos estão sentados nos palácios à nossa espera. Mas a nossa tarefa está por cumprir, aquela por causa da qual aqui viemos. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos. Fujamos com as naus para nossa amada terra-pátria, pois não tomaremos Troia, a cidade de amplas ruas. Assim falou, a todos agitou o coração no peito por entre a multidão, a todos quanto não participaram do conselho, e a assembleia foi posta em movimento como as grandes ondas no mar de Icária, que o Euro e o Noto fizeram surgir, precipitando-se das nuvens de Zeus Pai. Tal como quando a sobrevinda do Zéfiro move uma funda seara com a violência do seu sopro e faz vesgar as espigas, assim a assembleia foi posta em movimento. Com gritos corriam em direção às naus, sob os pés se elevou no alto a poeira, cada um chamava pelo outro para se acertar das naus e arrastá-las para o mar divino. Desimpediram os acessos ao céu, chegou o alarido dos saudosos de casa. Debaixo das naus tiraram os suportes. Então teriam os argivos granjeado o regresso além do destino. Se a Atena não tivesse era proferido a seguinte palavra: Ah, Tritona, filha de Zeus, detentor da égide, é assim que para casa e para a amada terra pátria fugirão os árgivos sob o vasto dorso do mar? E a Príamo e aos troianos assim deixariam a soberba, Helena a árgiva, em prol da qual muitos aqueus morreram em Troia, longe da amada terra pátria. Mas vai tu agora, por entre a hoste dos aqueus vestidos de bronze, com as tuas palavras suaves refreia cada homem, não deixas que eles arrastem as naus recurvas para o mar. Assim falou e não desobedeceu Atena, a deusa de olhos esverdeados. Lançou-se veloz nos píncaros do Olimpo e rapidamente chegou às naus velozes dos aqueus. Encontrou em seguida Ulisses, igual de Zeus em conselho, em riste, pois na nau bem construída não pusera ainda a mão, uma vez que a dor se abatera sobre o espírito e o coração. Postando-se junto dele, assim lhe disse Atena de olhos esverdeados: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de 1000 ardis, é desse modo que para vossa amarra da terra pátria fugireis, precipitando-vos para as naus de muitos remos? E a Príamo e aos troianos assim deixarieis a soberba, Helena, a árgiva, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da amarra da terra pátria. Mas vai agora, por entre a hoste dos aqueus, não fiques para trás. Com as tuas palavras suaves, refreia cada homem, não deixe que eles arrastem as naus recurvas para o mar. Assim disse, e ele reconheceu a voz da deusa que lhe falava. Caminhou depressa, atirando a capa ao chão que apanhou o escudeiro Euríbates de Itaca que o servia. Foi ter com Agamenon, o filho de Atreu, e dele recebeu o cetro paterno, imperecível para sempre.
Segurando-o foi por entre as naus dos aqueus vestidos de bronze. Se porventura encontrava um rei ou outro homem nobre, aproximava-se dele com palavras suaves, o refreava. Desvairado, parece mal assustares-te como fosses um covarde. Senta-te agora e manda também sentar o teu povo, pois não sabes ainda o certo a intenção do Átrida que agora os põe à prova, mas depressa castigará os filhos dos aqueus. Não ouvimos nós todos no conselho aquilo que ele disse, que encolerizado ele não faça mal aos filhos dos aqueus, pois orgulhoso é o coração dos reis criados por Zeus. É de Zeus que vem a sua honra. Ama-o Zeus, o conselheiro. Mas se porventura viu um homem do povo metido numa rixa, batia-lhe com o cetro, repreendendo-o com essas palavras: Desvairado, senta-te sossegado e ouve o que dizem os outros, melhor que tu. Não passas de um covarde, de um fraco, não serves para nada, nem na guerra, nem pelo conselho. Não penses que aqui, nós aqueus somos todos reis. Não é bom serem todos a mandar, é um que manda, um é o rei, a quem deu o crônida de retorcidos conselhos o cetro e o direito de legislar, para que decida por todos. Autoritário assim percorreu o exército e para a assembleia se precipitaram eles de novo, de junto das naus e das tendas. Com o estrondo da onda que no mar marulhante rebenta contra a longa praia e das profundezas sai um rouco bramido. Todos os outros se sentaram, contidos nos seus assentos. Só Tersites, de fala desmedida, continuava a tagarelar. Ele que no espírito tinha muitas e feias palavras, sem nexo nem propósito, para vilipendiar os reis, embora o que acaso lhe ocorresse dizer fizesse surgir o riso entre os árgivos, era o homem mais feio que veio para Ilion. Tinha as pernas tortas e era coxo num pé. Os ombros eram curvados, dobrando-se sobre o peito. A cabeça era pontiaguda, donde despontava uma rala lanugem. Para Aquiles e Ulisses era ele especialmente odioso, pois contra ambos disparatava, mas agora era contra o divino Agamenon que gritava estridentes insultos. Muitos irados contra eles estavam os aqueus no coração. Mas ele gritava em voz alta e assim insultava Agamenon. Filho de Atreu, estás descontente? Falta-te alguma coisa? As tuas tendas estão cheias de bronze e de muitas mulheres. Escolhidas estão nas tuas tendas. Essas que nós aqueus te demos em primeiro lugar, quando saqueávamos uma cidade. Ou será ouro que tu queres, ouro que te traga um dos troianos, domadores de cavalos de Ilion, como resgate pelo filho, que eu ou outro dos aqueus capturei e trouxe para cá. Ou será uma mulher jovem, para ela te unires em amor, para ficares só tu com ela. Parece mal ser quem manda neles a trazer as desgraças aos filhos dos aqueus. Covardes, tristes vergonhas, mulheres aqueias, já não aqueus. Regressemos para casa com as naus e deixemos aqui esse homem em Troia para tirar proveito dos despojos, para que veja se em alguma coisa também nós contribuímos ou não. Ele que há pouco desonrou Aquiles, melhor homem que ele, pois tirou-lhe o prêmio devido à sua própria arrogância. Na verdade, não há raiva no coração de Aquiles. Não quer saber se assim não fosse, ó Átrida, teria sido insolente pela última vez. Assim falou Tersites, insultando Agamenon, o pastor do povo. Rapidamente se postou junto dele o divino Ulisses, fitando-o com o sobrolho carregado, repreendeu-o com duras palavras. Tércetes, de fala desbragada, embora até sejas bom orador,
Controla-te, não queiras entrar sozinho em conflito com reis. Pois eu afirmo que não há criatura mortal mais abjeta que tu, entre todos que para debaixo de Ilion vieram com os Átridas. Por isso não devias andar com os nomes dos reis na boca, nem proferir injúrias, nem preocupar-te com o regresso. Não sabemos ao certo como essas coisas se passarão, se nós, os filhos dos aqueus, regressaremos bem ou mal. Agora, contra o Átrida Agamenon, pastor do povo, lanças insultos, porque lhe oferecem muitos prêmios os heróis Dânaos. É assim que falas, com impropérios. Mas uma coisa lhe direi, coisa que se cumprirá. Se eu te encontrar outra vez a disparatar como agora, que a cabeça não permaneça sobre os ombros de Ulisses, e que eu não me chame pai de Telêmaco, e se eu não te agarro e dispo a roupa, a túnica e a capa com que cobre as vergonhas, te mando embora chorar da assembleia para junto das naus velozes, espancado com a bordoada humilhante. Assim falou e com o cetro bateu-lhe nas costas e nos ombros. Tércites agachou-se, copiosamente lhe escorriam as lágrimas. Logo lhe pareceu nas costas um inchaço ensanguentado sob o cetro de ouro. Mas sentou-se amedrontado e cheio de dores, com expressão desesperada. Limpou as lágrimas, mas os outros, embora acabrunhados, riam aprazivelmente. Entre eles, um assim dizia, olhando de soslaio para o outro. Ah, na verdade são uns milhares os feitos valentes de Ulisses, tanto na primazia dos conselhos como na autoridade guerreira. Mas essa foi a melhor coisa que ele fez entre os argivos, visto que cortou o palavreado a esse caluniador desavergonhado. Não me parece que doravante o seu coração orgulhoso de novo o encoraje a insultar reis com palavras despodoradas. Assim falava a multidão. Levantou-se Ulisses, saqueador de cidades, segurando o cetro na mão. A seu lado ia Atena, de olhos esverdeados, semelhante a um arauto que ordenava às hostes que se calassem, de modo a que os filhos dos aqueus, o mais perto e mais longe, ouvissem as palavras e seguissem-lhe os que era aconselhado. Bem intencionado assim se dirigiu à assembleia. Átrida, de ti agora, ó soberano, querem os aqueus fazer o mais desprezado entre todos os homens mortais. Nem cumprem a promessa que te fizeram quando para cá se dirigiram de Argos, apacentadora de cavalos, que regressarias para casa depois de saquear Ilion de belas muralhas. É que, na verdade, como crianças pequenas ou viúvas, eles choram uns com os outros por voltar para casa. De fato, isso é esforço para se voltar para casa desanimado. Pois aquele que está longe da mulher um só mês sofre na nau bem construída. Esse é quem os ventos invernosos e o mar revolto mantém longe. Mas para nós chegou já volvido o 9º ano desde que aqui estamos. Pelo que não levo mal aos aqueus que sofram junto às naus recurvas, mas é vergonhoso nos demorarmos para regressarmos sem nada. Aguentai, amigos, e permanecei mais um tempo, para sabermos se com verdade ou sem ela Calcas vaticinou. Pois todos sabemos isto nos corações, e todos vós sois testemunhas, todos que as divindades da morte não levaram, ontem ou antes de ontem. Quando as naus dos aqueus se reuniram em Aulis, trazendo desgraças a Príamos e aos troianos, e nós, em torno de uma fonte nos sagrados altares, sacrificávamos aos imortais e oferecíamos hecatombes debaixo de um belo plátano, donde fluía água transparente.
Foi então que apareceu um grande portento, uma serpente de doce avermelhado, medonha, que o Olímpio mostrara a luz do dia, deslizou debaixo do altar e atirou-se ao plátano, onde estavam as crias de um pardal, crias inocentes, no ramo mais alto, aterrorizadas sobre as folhas. Eram 8, com a mãe que as gerara eram 9. Então a serpente devorou as crias que piavam de modo confrangedor, enquanto a mãe esvoaçava chorando pelos filhos. Porém a serpente, enrolando-se, apanhou a chorosa pela asa. Mas depois que devorou as crias, e o próprio pardal invisível fez a serpente o Deus que a fizera visível. Em pedra a transformou o crônida de retorcidos conselhos. E nós ali em pé nos espantamos com o que acontecera. Quando o portento terrível interrompeu a hecatombe, imediatamente nos deu Cáucaso o seguinte vaticínio: Por que vos mantém em silêncio, ó aqueus de longos cabelos? A vós mostrou esse grande prodígio, Zeus conselheiro, que veio tarde, que tarde se cumprirá, mas cuja fama nunca morrerá. Tal como a serpente devorou as crias e o próprio pardal eram 8, com a mãe que as gerara eram 9, assim durante igual número de anos estaremos em guerra. Mas no 10º ano saquearemos a cidade de amplas ruas. Foi assim que ele falou, e agora, na verdade, tudo se cumpre. Permanecei todos aqui, ó aqueus de belas Cnêmides, até que tomemos a imponente cidadela de Príamo. Assim falou. Os árgivos levantaram um grande alarido, e as naus em derredor ressoaram devido aos gritos dos aqueus, que elogiavam as palavras do divino Ulisses. Entre eles falou então Nestor de Gerêndia, um cavaleiro. Na verdade, vós conduzis uma assembleia como se fosseis rapazinhos tolos, que nada percebem dos trabalhos da guerra. Aonde foram parar os nossos acordos e juramentos? Que se lancem então no fogo os conselhos e planos dos homens, as libações sem misturas, os apertos de mão em quem confiamos. Inúteis são essas alterações com palavras, visto que expediente algum conseguimos encontrar, apesar de há muito aqui estarmos. Átrida, mantém como até aqui fizeste, sem cedências o propósito. Rege os argivos, conduzindo-os para tremendos combates. Deixa que esses pereçam 1 ou 2 dentre os aqueus, que querem deliberar separadamente, mas daí não virá vantagem alguma. Antes que partam para Argos, antes que saibamos se é mentira a promessa de Zeus, detentor da égide, pois eu declaro que o crônida de supremo poder inclinou a cabeça naquele dia, em que nas naus velozes embarcaram os árgivos para os troianos trazerem à morte o destino, relampejando do lado direito e mostrando portentos favoráveis. Por conseguinte, que ninguém se apresse a regressar para casa, antes que ao lado da mulher de algum troiano tenha dormido, vigiando assim os estribuchamentos e lamentações de Helena. Todavia, se alguém está profundamente desejoso de regressar, que pegue então na sua nau bem construída, para que à frente de todos encontre a morte e o destino. Mas reflete tu próprio, ó soberano, e deixa-te convencer por outro. Para ti não será digna de rejeição a palavra que eu proferir. Separa os homens por raças e por tribos. Ó Agamenon, se a tribo preste auxílio a cada tribo, a raça a cada raça, se tu fizeres assim e se te obedecerem os aqueus, ficarás a saber quem são os covardes entre os chefes e o povo.
E quem são os valentes? Pois combaterão nas suas sessões. Ficará a saber se é por vontade divina que não tomas a cidade, ou se é pela covardia dos homens, pela sua incapacidade guerreira. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agamenon: no discurso vences tu de novo, ó ancião, os filhos dos aqueus. Quem me dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, ter entre aqueus 10 conselheiros de tal categoria. Rapidamente se vergaria a cidade de Príamo soberano, e pelas nossas mãos seria tomada e saqueada. Mas a mim deu sofrimento Zeus Crônida, detentor da égide, que me atira para conflitos escusados e desentendimentos. Na verdade, por causa da donzela, eu e Aquiles entramos em conflito com palavras violentas. Comecei eu por me encolerizar. Se alguma vez nos voltarmos a unir em conselho para os troianos, não haverá mais adiamento da desgraça, nem por um momento. Ide agora tomar a vossa refeição para podermos combater. Que cada um afie bem a lança e cuide bem do escudo. Que cada um dê bem de comer aos cavalos de pés velozes. Que cada um verifique bem o carro e pense na guerra, para que todo dia sejamos postos à prova na guerra detestável. Pois não haverá qualquer pausa, nem por um momento, até que chegue a noite para separar a fúria dos homens. Em torno do peito escorrerá de suor o talabarte do escudo duplamente protetor. Cansaço sentir-se-á na mão que segura a lança. De suor escorrerá o cavalo enquanto puxa o carro polido. Mas aquele que eu encontrar longe da refrega, com vontade de permanecer junto às naus recurvas, para esse não haverá meio de fugir seguidamente aos cães e às aves de rapina. Assim falou. E os argivos gritaram altos como a onda contra o elevado promontório, quando noto sobrevindo a atira contra um rochedo saliente, que nunca se afastam as ondas de todos os ventos, quando surgem deste lado e daquele. Levantaram-se para dispensar depressa por entre as naus. Depois fizeram fogo nas tendas e tomaram a refeição. E cada um sacrificava um dos deuses que são para sempre, rezando para escapar à morte e à labutação da refrega. Porém, Agamenon, senhor dos homens, sacrificou um gordo boi de 5 anos de idade ao Crônida de supremo poder, e chamou os anciões e chefes da hoste dos aqueus. Nestor em primeiro lugar e o soberano de Idomeneu, mas também os 2 ajantes e o filho de Tideu. Como sexto veio Ulisses, igual de Zeus no conselho. Por sua livre vontade veio Menelau, excelente em auxílio, pois sabia bem no coração com que se afadigava o irmão. Posicionaram-se em torno do boi e tomaram os grãos de cevada. Entre eles rezou assim o poderoso Agamenon: gloriosíssimo Zeus máximo, ó Deus da nuvem azul que o éter habitas, que o sol não se ponha e não sobrevenha a escuridão, antes que eu tenha derrubado a sala de banquetes de Príamo, negra de fumo, e lhe tenha destruído as portas com fogo ardente. Nem antes que tenha rasgado em torno do peito de Heitor a túnica com o bronze e que em volta dele muitos companheiros mordam a terra ao baterem a cabeça no chão. Assim falou, mas a ele não consideria cumprimento Crônida. Aceitou o sacrifício, mas retribuiu-lhe com esforços incessantes. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas e depois as desgolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne crua.
Assaram-nas em espetos de madeira, desnudados de folhas, e espetaram as vísceras que assaram sobre a chama de Hefesto. Queimadas as coxas, provaram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos a tiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, entre eles tomou a palavra Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Glorioso Átrida Agamenon, soberano dos homens, não permaneçamos agora reunidos, nem por mais tempo adiemos a obra que o Deus nos põe nas mãos. Mas que agora os arautos dos aqueus, vestidos de bronze, chamem ao longo das naus, para que o povo se reúna. Pela nossa parte, percorramos juntos o vasto exército dos aqueus, para mais depressa suscitarmos o combate afiado. Falou e não lhe desobedeceu Agamenon, soberano dos homens. Logo ordenou aos arautos de voz penetrante que chamassem para a guerra os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram e reuniram-se estes com grande rapidez. De roda do Átrida, os reis criados por Zeus apressavam-se na organização do exército. E com eles ia Atena de olhos esverdeados, segurando a égide, veneranda, imarcessível, imortal, de que pendiam 100 borlas inteiramente feitas de ouro, todas bem forjadas, valendo cada uma o preço de 100 bois. Com ela se lançava faiscante pela hoste dos aqueus, incitando-os a avançar. No peito de cada um lançava no coração a força inquebrantável para guerrear e combater. Então lhes pareceu a guerra mais doce do que regressar nas côncavas naus para a amada terra-pátria. Tal como fogo violento incendeia uma enorme floresta no cume da montanha e de longe se avistam as labaredas, assim do bronze incontável daquele que marchavam subia pelo ar o fulgor resplandecente ao céu. Tal como as muitas raças de pássaros providos de asas, gansos ou grous ou cisnes de longos pescoços, na pradaria asiática, junto às correntes do caestrio, voam por aqui e por ali, radiantes com a força das asas, avançando à medida que gritam e toda a pradaria ressoa. Assim as muitas raças se entornaram das naus e das tendas para a planície de Escamandro, e de modo terrível ressoou a terra debaixo dos pés deles e dos cavalos. Posicionaram-se então na pradaria florida de Escamandro aos milhares, como as folhas e as flores na época própria, tal como muitas as raças de moscas enxemeantes que zumbem através da prosperidade do pastor, na estação primaveril quando o leite enche os baldes. Assim, contra os troianos estavam os aqueus de longos cabelos, posicionados na planície, desejosos de desmembrar. Tal como caprinos rebanhos de cabra, os homens cabreiros separam facilmente, quando se misturam nas pastagens. Assim os comandantes organizavam por aqui e por ali, para seguirem para a guerra, entre eles o poderoso Agamenon, nos olhos e na cabeça igual de Zeus, que com o trovão se deleita, nos abdominais igual a de Ares e nos peitorais de Poseidon, e tal como no rebanho de bois acima dos outros se destaca o touro, pois dele é preeminência entre os bois arrebanhados, assim naquele dia concedeu Zeus ao Átrida que se destacasse no meio da multidão. O mais preeminente dos heróis, diz-me agora, ó musas, que no Olimpo tende vossas moradas, pois sois deusas, estáis presentes e todas as coisas sabeis, ao passo que a nós chega apenas a fama e nada sabemos.
Quem foram os comandantes dos dânaos e seus reis? A multidão eu não seria capaz de enumerar ou nomear, nem que tivesse 10 línguas ou então 10 bocas. Uma voz indefectível e um coração de bronze, a não ser que vós, musas olímpias, filhas de Zeus, detentor da égide, me lembrasseis que todos quantos vieram para debaixo de Ílion. Enumerarei os comandantes das naus e a ordenação das naus. Dos beócios foram comandantes Leito e Peleneu, assim como Arcesilau e Protoenor e Clônio. Eles que na Íria habitavam, e em Aulis rochosa, em Esqueno, Escolo e Eteono, de muitas escarpas, em Tespé e Graia, no espaçoso Micalécio. Eram eles que habitavam Arma e Ilésio e Eritras, senhores de Éleon, mas também de Ila e de Péteon, de Ocália e de Médeon, cidadela bem fundada, de Copas, Eutreses e de Tisbe, cheia de pombas. Habitavam Coroneia e Aliarto, de relva tapetado, senhores de Plateia que habitavam Glisas, senhores de Poteba, cidadela bem fundada, e do sagrado Onquesto, reluzente bosque de Poseidon, que detinham Arna, rica em vinhas, e Mideia, a sacratíssima Nisa e Antedon junto do mar. Destes vieram 50 naus, e em cada uma embarcavam 120 mancebos dos beócios. Os que habitavam Aspleon, Orcômeno e dos Minias, esses eram chefes Ascalafo e Almeno, filho de Ares, a quem gerara em casa de Actor, filho de Azeu, Astíoca, a virgem veneranda. Depois de subir para o tálamo com ares possantes, pois em segredo dormira com ela, alinhavam com estes côncavas naus em número de 30. Dos fósseos eram comandantes Esquédio e Espítrofo, filhos de Ífito, filhos do magnânimo Náubulo. Eram senhores de Cispariço e de Pitom Rochosa, da sacratíssima Crissa de Daulis e do Panopeu. Eram eles que habitavam a Nemoreia e Iâmpolis, viam junto do Cefis o rio divino, detiam ainda Lileia junto da nascente do Céfiso, com ele seguiam escuras naus em número de 40, posicionaram com eficiência o alinhamento dos fósseos, preparados para a luta com os beócios do lado esquerdo. Dos Lócrios era comandante o rápido Ajax, filho de Oileu, o menor dos dois ajantes, sem a estatura de Ajax, filho de Telamon. Era menor de longe, era baixo e vestia um colete de linho, mas com a lança era superior a todos os helenos e aqueus. Eram esses que habitavam Sino e Opoente e Caliaro, Bessa e Escarfa e as agradáveis Algeias, Talfa e Trônio junto às correntes de Boágrio. Com ele seguiam as escuras naus em número de 40, dos Lócrios que habitavam defronte da sagrada Eubéia. Senhores de Eubéia eram os abantes resfolegando força, que detinham Calcis e Iriteia e Estiéia, de muitas vinhas e Cerinto junto ao mar e a cidadela sagrada de Dio. Senhores de Caristo que habitavam Éstira, lhes era comandante Elefenor, Vergôntia de Ares, filho de Calcadonte, magnânimo comandante dos abantes. Seguiam-nos velozes abantes que usavam cabelo comprido atrás, lanceiros desejosos de rasgar com lanças espetadas os coletes que protegiam o peito dos inimigos. Com eles seguiam escuras naus em número de 40.
E aqueles que detinham Atenas, a cidadela bem fundada, terra do magnânimo Erecteu, a quem outrora alimentou Atena, filha de Zeus, quando deu à luz a terra produtora de cereais, fez com que habitasses Atenas no seu templo esplendoroso, onde o sacrifício de touros e carneiros o tranquilizavam os mancebos dos atenienses. Volvidos os anos desses, era comandante Menesteu, filho de Peteu. Semelhante a ele não havia outro homem na terra, capaz de alinhar carros de cavalos e homens portadores de escudo. Só Nestor com eles rivalizava, pois era ele o mais velho. Com ele seguiam escuras naus em número de 50. E de Salamina conduziu Ajax 12 naus, que posicionou junto às falanges dos atenienses. Os que eram senhores de Argos e de Tirinto, a muralhada, de Hermione, de Ásina, recortadas pela baía funda, Trésena e Eiônias e Piaduro, cheias de vinhas, senhores de Égina e de Mazes, mancebos dos aqueus, deles era comandante Diomedes, excelente em auxílio, e em Esteno, filho amado, glorioso Capaneu. Com eles vinha um terceiro, Euríelo, homem divino, filho do soberano Messiteu, filho de Talau. Mas a todos eles comandava Diomedes, excelente em auxílio, e com ele seguiam escuras naus em número de 80. Os que detinham Micena, cidadela bem fundada, a rica Corinto e as bem fundadas Cleonas, que habitavam Ornéias e a agradável Aretírea, e Sición, onde primeiro reinou Adarasto, e os que tinham Hiperésia e a íngreme Gonóessa, senhores de Pelena que habitavam a Gion. Todo o Egíalo, por parte toda ampla hélice, deles comandava 100 naus o poderoso Agamenon, filho de Atreu, e com ele seguiam as melhores e mais numerosas hostes. Ele próprio vestido na sua glória de bronze viril, destacando-se no meio de todos os heróis, porque era ele o mais nobre e comandava a hoste mais numerosa. Os que detinham a ravinosa Lacedemônia, cheia de grutas, Fares e Esparta e Messa cheia de pombas, que habitavam Briseias e as agradáveis Algeias, senhores de Amíclas e de Elo, cidadela junto do mar. Eles que detinham Lás e habitavam Étilo, deles comandavam o irmão Menelau, excelente em auxílio, 60 naus, separadamente alinhadas. Entre elas se movimentava confiante na própria vontade, incitando-os à guerra. Muito queria ele no coração vingar os estribuchamentos e lamentações de Helena. Os que habitavam Pilos e a agradável arena Trion, travessia do Alfeu e o bem fundado Epe, eles que habitavam Cipariceis e Anfigeneia, Pitélio, Elo e Dorion, lá onde as musas encontraram Tamires, Trácio e o canto lhe calaram, vindo da Ecália, de casa de Eurito, o Ecálio, pois ufanara-se de as vencer, se contra ele cantassem as musas, filhas de Zeus, detentor da égide. Mas elas na sua cólera o estrupiaram e lhe tiraram o canto sortílego, fazendo-o esquecer a arte da lira. Desses era comandante Nestor de Gerênia, o cavaleiro, e com ele alinhavam 90 côncavas naus. Os que habitavam a Arcádia, debaixo da escarpa montanha de Cilene, junto ao túmulo de Épito, onde os homens combatem encostados, senhores de Feneu e Orcômeno, de muitos rebanhos, de Ripe, de Estrácia e de ventosa Enispa, eles que detinham Tegeia e agradável Mantineia, senhores de Estínfalo, que habitavam a Parrácia,
Deles comandavam o filho de Anseu, o forte Agapenor, 60 naus, e em cada naus estavam embarcados homens árcades, bons conhecedores da guerra. A eles dera o próprio Agamenon, senhor dos homens, as naus bem construídas para a travessia do mar, cor de vinho. Oferta do Átrida, porque a navegação em nada os interessava. E os que habitavam Buprasion e a Élide divina, toda a região que Hermina e Mircino junto do mar, e a rocha Olênia e a Lésion delimitam. Desses havia 4 comandantes e 10 naus velozes. Seguia cada comandante depois de embarcados muitos epeus. Comandantes eram, por um lado, Afímaco e Tálpio, e estes filhos de Cteato, aquele de Eurito, da raça de Actor. Por outro lado, o filho de Amarinceu, de Ores possante. Como 4 comandava Polixeno, semelhante aos deuses, filho do soberano Agastênis, filho de Augeu. E de Dulíquio e de Equinas, ilhas sagradas, do outro lado do mar, de fronte de Élide, destes era comandante Meges, igual de Ares, filho de Fileu, a quem o cavaleiro Fileu, dileto de Zeus, que outrora conviera para Dulíquio, irado contra o pai. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. E Ulisses comandava os magnânimos cefalênios que habitavam Ítaca e Nériton, coberto de árvores agitadas pelo vento. Senhores de Crocileia e da áspera Egilipe, que detinham os Assinto e habitavam Samos. Senhores do continente e habitantes da orla marítima. Desses era comandante Ulisses, igual de Zeus no conselho. Com ele seguiam 12 naus de rebordos vermelhos. Dos etólios era comandante Toas, filho de Andremon. Ele que habitavam Pleuron, Ióleno e Pilena, e Calces junto do mar, e Cálidon rochosa. É que não viviam já os filhos do magnânimo Eneu, nem ele próprio era vivo, nem o loiro Meleagro, a quem for ordenado que regresse os etólios. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Dos cretenses era comandante o famoso lanceiro Indomeneu, eles que detinham Cnoso e Gortina amuralhada, Licto e Mileto e Licásio de Pedra Branca, Festo e Rício, cidades bem habitadas, e os outros que habitavam Creta, das 100 cidades. Destes eram comandantes o famoso lanceiro Idomeneu e Meriones, igual de Nenealho, matador de homens. Com ele seguiam escuras naus em número de 80. E Tlepólemo, filho de Heracles, homem alto e valente, conduzia de Rhodes 9 naus de orgulhosos ródios. Eles habitavam Rhodes divididos em 3, Lindo e Eliso e Camero, de pedra branca. Desses era comandante o famoso lanceiro Tlepólemo, que Astioqueia deu à luz devido à força de Heracles. Ela que fora trazida de Éfire, de junto do rio Selei, saqueadas muitas cidades de guerreiros criados por Zeus. Tlepólemo fora criado no belo recinto do palácio, mas imediatamente do pai matou o tio amado, Licimnio, Vergôntia de Ares, homem já idoso. Logo construiu as naus e depois de reunir o povo fugiu pelo mar, uma vez que era ameaçado pelos outros filhos e netos da força de Héracles. Nas suas erranças chegou a Rhodes sofrendo de dores. Aí dividiu o povo em 3 tribos e foi estimado por Zeus, que é soberano dos deuses e dos homens, e sobre eles derramou o crônida riquezas maravilhosas. Nireu comandou 3 naus de Cime. Nireu, filho de Aglaia e de Cárope, soberano.
Nireu, que era o homem mais belo entre os outros dânaos que vieram para debaixo de Ilion, à exceção do irrepreensível Pelida. No entanto, era um fraco e pouco era o povo que o seguia. E os que detinham Nisiro e Crápato, e Caso e Cós, cidade de Eurípilio, e as ilhas Calinídeas, desses eram comandantes Fídipo e Antifo, ambos filhos de Téssalo, filho de Heracles. Com eles alinhavam 30 côncavas naus. Agora, daqueles que habitavam Argos de Pelasgo, senhores de Alo e de Álope, habitantes de Traques, que detinham Ftia e Hélade, terra de belas mulheres, mirmidões de seu nome, mas também helenos e aqueus. Destes comandava Aquiles 50 naus, porém não era na guerra dolorosa que fixavam o pensamento, pois não havia quem os comandasse nas linhas de combate. Junto às naus estava deitado o divino Aquiles de pés velozes, encolerizado por causa de Briseida, donzela de lindo cabelo, que ele trouxera de Lirnesso após grandes esforços, quando destruiu Lirnesso e as muralhas de Tebas. Tendo derrubado os lanceiros Mines e Episótrofo, filhos do soberano Enveno, filho de Selepo, por causa dela estava Aquiles deitado em sofrimento, mas em breve viria o momento de se levantar. E aqueles que detinham Filácio, florido Pirásio, santuário de Deméter e Iton, mãe dos rebanhos, e Antron, junto do mar de Ptélio, de relva tapetado, desses foram comandantes o belecoso Protelizal, quando era vivo, mas cobria-o agora a terra negra. Com ambas as faces dilaceradas, a esposa ficara em fila-se, na casa incompleta, quanto a ele matara um Dárdano, quando saltava da nau, de longe o primeiro dos aqueus. Porém, não ficaram sem comandante, apesar das saudades, mas comandava os Podarces, Vergôneta de Ares, filho de Ficlo, filho de Filaco, rico em rebanhos, ele o próprio irmão do magnânimo Protelizal, nascido depois, mas o outro era melhor e mais velho, o belicoso herói Protelizal. Desse modo, as hostes não faltavam chefe, apesar das saudades daquele valente. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. E aqueles que habitam feras junto ao lago de Bebeis, Beba e Glafiras, e a bem fundada Ioco, desses comandava 11 naus o filho de Admeto, Eumelo, que para Admeto deu à luz a divina entre as mulheres, Alcestes, a mais excelsa na beleza das filhas das Pélias, e os habitantes Metona e Talmácia, senhores de Melibéia e da áspera Olizon. Desses comandava Filoctetes, o sapiente arqueiro, 7 naus. Em cada um detinha embarcados 50 remadores, bons conhecedores do combatente com o arco e flecha. Pois ele jazia agora numa ilha em grande sofrimento na sacra Lemnos, onde deixaram os filhos dos aqueus, padecendo da ferida horrível de uma venenosa serpente. Aí jazia, cheio de dores, mas em breve se livrariam os aqueus junto às naus do soberano Filoctetes. Porém não ficavam sem comandantes, apesar das saudades, mas comandava os Medon, filho ilegítimo de Oileu, que Rena dera luz para Oileu, saqueador de cidades. E aqueles detinham Trica e Toma, das muitas escarpas senhores de Recalha, cidade de Eurito e Ecálio. Desses comandantes, 2 filhos de Asclépio, excelentes médicos, Podalério e Macaon,
Com eles alinhavam 30 côncavas naus, e os senhores de Ormênio e da fronte Hipereia, que habitavam Astérion e os brancos cumes do Títano, destes era comandante Eurípilio, glorioso filho de Evemon. Com ele seguiam escuras naus em número de 40, e os que detinham Argícia e habitavam Girtona, Horta e Elona, a cidade branca de Olozon. Desses era comandante o paciente guerreiro Polipetes, o filho de Pirito, gerado por Zeus imortal. Deu à luz para Pirito a famosa Hipodâmia, no dia que se vingou dos centauros irustos, escorraçando-os de Pelion em direção a Etícis. Não vinha só, pois com ele estava Leonteu, Vergonte de Ares, filho do magnânimo Corono, filho de Seno. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Guneu comandou Sifo 22 naus. Com ele vinham os Enines e os Perebos, pacientes na guerra, que estabeleceram suas casas na invernosa Dódona e habitavam a terra arável junto do desejável Titareço, que verte no Penelau a sua corrente de lindo fluir, mas não mistura suas águas com os redemoinhos prateados do Peneu, mas corre como azeite sobre as águas dele, é afluente da terrível água Estígia dos juramentos. Dos magnetes era comandante Prótuo, filho de Trédeon, que vinham juntos do Pneu e do Pélion, coberto de árvores agitadas pelo vento. Comandava-os o veloz Prótuo. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Pois eram esses os regentes e comandantes dos Dânaos, mas entre eles quem era o melhor? Diz-me agora tu, ó musa. Entre homens e cavalos que seguiram com os 2 Átridas, quanto a cavalos os melhores eram as éguas do filho de Féres, as que conduzia Eumelo, rápidas como pássaros, de igual pelo e de idade igual, os dorsos alinhados por um fio. Essas éguas criara na Pérea Apolo, do arco de prata, ambas fêmeas portadoras do pânico de Ares. Quanto a homens, o melhor era Jax, filho de Télamon, estando Aquiles zangados, pois o melhor de todos era ele, assim como os cavalos que transportavam o irrepreensível Pelida. Mas ele encontrava-se junto das naus recurvas, preparadas para alto mar, encolerizado contra Agamenon, pastor do povo, filho de Atreu. E as hostes ao longo da orla do mar se deitavam com o lançamento de discos e de dardos. E com os arcos os cavalos estavam juntos os respectivos carros, mastigando o lodão e a salsa criada pelos pântanos. Os carros estavam bem cobertos e jaziam nas tendas dos comandantes que sentiam saudade do chefe guerreiro, caminhando para trás e para frente, mas sem combater. Assim marcharam como se o fogo lavrasse a terra inteira. A terra gemeu como que sob Zeus, que com o trovão se deleita encolerizado, quando fustiga o chão em torno de Tifeu, na terra dos Árimos, onde dícer o leito de Tifeu. Desse modo, grandemente gemeu a terra sob os pés dos que caminhavam, e depressa atravessaram a planície. Aos troianos chegou Íris pela célere rajada de seus pés, de junto de Deus detentor da égide, com uma triste notícia. Estavam eles na assembleia perto dos portões de Príamo e encontravam-se todos reunidos, tanto novos como velhos. Postando-se perto deles, falou Íris de pés velozes, assemelhando a voz a de Polites, filho de Príamo, que como sentinela dos troianos se sentava confiante na rapidez de seus pés, no alto do túmulo do velho Hesietes, à espera de ver os aqueus avançarem de junto das naus. Assemelhando-se a ele, assim falou Íris de pés velozes.
Ancião, sempre te são caras as palavras, como outrora em tempo de paz, mas levantou-se agora uma guerra incessante. Na verdade, entrei já em muitos combates de homens, pois nunca vi um exército como este, nem tão numeroso. Pois é como as folhas ou como os grãos de areia que eles avançam, para combater contra a cidadela. Heitor, a em ti especial faço esse apelo, faz como te digo, é que na grande cidadela de Príamo estão muitos aliados e tem sua própria língua cada um desses homens dispersos. Que cada um faça sinal àqueles que estão sobre o seu comando e que os conduza para fora uma vez organizados os cidadãos. Assim falou, mas Heitor não deixou de reconhecer a voz da deusa e depressa dispersou a assembleia. Lançaram-se as armas, escancararam os portões e para fora se precipitou o exército. Tanto infantaria como cavalaria. Levantou-se um fragor desmedido. Ora, existe uma íngreme elevação defronte da cidade. Lá longe, na planície, com espaço desafogado em toda a volta. Aqui homens dão o nome de Batieia, mas aqui os deuses dão o nome de túmulo da agilíssima Mirina. Foi aí que os troianos e os aliados separaram as tropas. Dos troianos era comandante o grande Heitor de Elmo Faiscante, filho de Príamo, e com ele alinhavam as melhores hostes e mais numerosas que combatiam com as lanças. Dos Dardânios era comandante o valente filho de Anquises, Enéas, que a divina Afrodite dera luz para Anquises, depois de ao homem ter se unido a deusa nas faldas do Ida. Não vinha só, pois com ele seguiam os 2 filhos de Atenor, Arquéloco e Acamas, bom conhecedores de todo o combate. Aqueles que habitavam Zeleia, no sopé da Ida, homens ricos que bebem a água negra do Ésepo. Troianos, destes era comandante o filho glorioso de Licaon, Pândaro, a quem o próprio Apolo oferecera o arco. E os que dentiam Adrasteia, a terra de Apeso, os senhores de Pitiéia e da escarpa montanha Tereia, esses eram comandantes Adrasto e Ânfio do colete de linho. Ambos filhos do Percósio Mérops, que acima de todos era perito nos vaticínios e não deixava que os filhos partissem para a guerra matadora de homens. Mas eles não obedeceram, pois era o destino da alegra morte que os levava. Aqueles que habitavam Pércota e Práctio, senhores de Cesto e Ábido, da divina Arisbe, destes era comandante Ásio, filho de Írtaco, condutor de homens. Ásio, filho de Írtaco, a quem grandes fulvos e cavalos haviam trazidos de junto do rio Celeis. Hipótoo comandava as raças lanceiros pelasgos que habitavam Larisa de férteis sulcos. Desses eram comandantes Hipótoo e Pileu, Vergonte de Ares, ambos filhos de Leto, Pelasgo, filho de Teutamo. Mas os trácios eram comandados por Acamas e Piro, o herói eles então contido pelo forte Helesponto. Eufamo era o comandante dos lanceiros Cícones, filho de Trezeno, filho de Céas, criado por Zeus. Porém, Píreclimes conduzia os peônios de arcos recurvos de longe. De Amidon, junto à âmpala corrente de Áxio, do Áxio cujas águas fluem com beleza na terra, dos Paflagônios era comandante Pilêmenes, de coração irusto. Vinha da terra dos Zenetos, donde vêm as mulas selvagens. Eram senhores de Citoro, que habitavam Sazamon. Tinham suas famosas moradas em torno do rio Partênio. E assim como Croma e Égilio e os sublímios Eretíneos. Mas dos Alonisas eram comandantes Ódio e Episotrofo, da longínqua Álibe, do local de nascimento da prata.
Dos Mísios eram comandantes Cromes e Ênomo, o Áure. Porém, não evitou o destino da morte, apesar dos agúrios, mas foi subjugado no rio às mãos velozes de Aquiles, quando dizimava os troianos e também outros. Forças do divino Assânio comandava os frígios, de longínqua Ascânia, desejosos de combater na refrega. Dos Meônios eram comandantes Mestles e Antifo, filhos de Telésmenes, dera-os a luz a ninfa no lago Gigeu. Comandaram os Meônes que nasceram debaixo de Timolo. Nastes comandou de novo Cários, de bárbara fala, senhor de Mileto e da montanha Ftires com alta folhagem. Das correntes de Meandro e dos altos píncaros de Mícale. Desses eram comandantes Anfímaco e Nastes e Anfímaco, filhos gloriosos de Númion. Veio ele para a guerra todo vestido de ouro como uma donzela, o estulto, pois não fora por isso que evitou a morte dolorosa, mas foi subjulgado no rio, às mãos do veloz Aquiles, e foi o fogoso Aquiles que lhe ficou com o ouro. E Sarpedon, o irrepreensível Glauco eram comandantes dos lídios, da longínqua Lídia, de junto dos torvelinhos de Xanto. Encerrado o segundo canto, assim que possível volto com o terceiro.